Glória a Deus. Bom, a palavra que Deus me deu para hoje, meus irmãos, é uma palavra que antes, inclusive de nós fazermos o texto, eu gostaria de fazer algumas ressalvas. E a primeira ressalva está linkada diretamente à palavra que foi ministrada na quarta-feira passada pelo nosso diácono auxiliar Marcelo. Eu até mandei uma mensagem para ele e falei: Marcelo, como foi importante essa mensagem que você trouxe? Eu acho que foi uma prévia daquilo que eu estava para trazer. Marcelo ministrou sobre a importância de nós guardarmos a palavra, sobre a importância de nós estarmos atentos a tudo aquilo que é dito pelo Senhor através, dos servos dele, independente de estarmos aqui no altar ou aí no banco. Isso difere, porque quando Deus quer falar, ele não fala só aqui no altar, ele fala aí no banco também, ele fala ali na mesa de som, ele fala através da intercessão. Enfim, quando ele quer falar, ele fala. E é muito importante para nós guardarmos aquilo que Deus quer falar. E eu trouxe pautado na palavra, apenas para que não fique apenas na minha palavra, o que aconteceu. Deixa eu até ler aqui para que não fique em minhas palavras. Aleluia, onde está? Amém. Mateus 27:57, onde os fariseus, após Jesus ter se entregado na cruz, os fariseus vão até Pôncio Pilatos questionar Pilatos e pedir a ele, implorar que colocassem guardas na porta do túmulo. E eles mencionam por quê? Por quê? Porque quando ele vivia, ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Aleluia. Talvez vocês não estejam compreendendo o peso dessa palavra, mas os fariseus lembravam daquilo que os discípulos deveriam lembrar. Aleluia. Por isso que os discípulos ficaram tão perdidos, porque andavam com Jesus, almoçavam com Jesus, dormiam com Jesus, passeavam com Jesus, faziam a obra com Jesus, mas não guardavam a palavra. E no momento que Jesus fisicamente se fez ausente, eles se dispersaram, porque esqueceram da palavra de Jesus. E essa é a maior deficiência da igreja nos dias de hoje, da igreja de uma maneira geral, é não se ater, é não reter a palavra de Deus. Aí quando passam por um problema, esquecem que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia. Quando são acometidos por uma enfermidade, esquecem que quando o corpo está batido, o Espírito sustenta. Aleluia, glória a Deus. Então que nessa noite nós possamos ter essa concepção de guardar a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor, independente de quem esteja ministrando. A palavra de Deus não é minha, a palavra de Deus não é do pastor Everton, não é da pastora Lúcia, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. E uma segunda reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, a minha palavra, ainda não vou liberar o texto, calma, sei que está todo mundo ansioso, mas a palavra que Deus me deu hoje foi a segunda mensagem que eu ministrei aqui na casa de oração, há cerca de quase uns 2 anos atrás, quando a igreja, a casa de oração fez 1 ano, já estava aqui, ainda com fundo vermelho. Eu ministrei exatamente essa palavra, e logo que saiu a escala, que eu soube que eu estaria escalado para hoje, desde o começo do mês, eu fui me preparando para uma outra palavra, Deus foi me direcionando para essa. Eu fui tentando escapar, fui indo para uma outra palavra, Deus foi me direcionando para essa. E eu perguntei: Senhor, por que essa palavra de novo? Agora eu vou ficar até com vergonha, porque algumas pessoas que já receberam essa palavra talvez possam pensar assim: nossa, o Joey está sem inspiração. Deus ficou em off com o Joey, porque o Joey trazia a mesma palavra. E eu fui questionando, falei: Senhor, por quê? Senhor, por quê? E Deus me trouxe uma reflexão. Sempre que uma pessoa, uma mãe, ou um esposo, ou uma esposa, enfim, eles querem chamar a sua atenção para algo, eles dizem assim: Ian. Eles falam: Alexandre. Ou seja, sempre repete 2 vezes, justamente no intuito de chamar a atenção. Ou seja, ai meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Ou até mesmo no intuito de tipo assim: Marcelo, eu te avisei.
né? E pautado na palavra de Deus, porque eu gosto de sempre trazer a palavra de Deus, a gente vê que Jesus fez muito isso. Quando Jesus dizia, em verdade vos digo, era Jesus querendo chamar a atenção do povo para que eles se preparassem para algo, obrigado minha irmã, para algo que estava por vir. Porém, não apenas para algo que estava por vir, para algo que aconteceu e também não foi do agrado de Deus. E isso aconteceu quando Jesus estava prestes a entrar em Jerusalém, prestes a ser entregue. Ele manda que os discípulos busquem um jumentinho que nunca foi montado. E antes dele adentrar em Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes quis eu uni-los como pintinhos, assim como a galinha faz. E Jesus chora como um ato de lamentação. E quando Deus ministrou isso no meu coração, eu entendi que essa palavra para alguns será como prevenção e para outros será como uma repreensão. Mas Joey, você vai vir trazer um cajado hoje? Se você vê dessa forma, amém. Mas vale ressaltar que o Pai, ele repreende o Filho que ama. Amém? Então fiquemos com essa palavra no nome de Jesus. Eu vou pedir gentilmente que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 10. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu sei que nós já ficamos em pé há muito tempo. Calma, Noemi fala, oh meu Deus. Mas eu vou pedir gentilmente que vocês se coloquem de pé para que a gente possa fazer a leitura da palavra. Amém? Foi inevitável. Eu falei, vamos ficar de pé olhando assim. Que Deus te abençoe, meu amigo, você e a sua casa, em nome de Jesus. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, por gentileza. É claro que eu vou ler com vocês, porque, como vocês já sabem, a idade não ajuda. Amém? Vamos lá. Leiam comigo. Podem ler aqui na tela, tá bom? Que aí todo mundo lê junto. Vamos lá. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há de bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pode seguir. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Amém? Ainda de pé, vamos orar. Vamos elevar mais um momento, de oração. De hoje já foi orado uns 30 minutos, depois nós fizemos a oração, depois no começo. Mas meus irmãos, o nome da igreja é Igreja Casa de Oração. Igreja Casa de Oração. Então vamos orar nesta noite mais uma vez. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos juntos na tua casa, Senhor, louvando, glorificando o teu santo nome, na esperança, Senhor, de que o Senhor continue falando. O Senhor já tem falado em meio às orações, o Senhor já tem falado em meio aos louvores, e agora, Deus, nós te pedimos por graça e misericórdia, continua, Deus, continua falando conosco, não que mereçamos, porque não merecemos nada, somos
somos devedores do teu amor, somos devedores da tua graça, somos devedores da tua misericórdia, mas ainda assim, Senhor, por graça, por misericórdia, fala conosco, fala não o que queremos, mas o que precisamos, fala, Senhor, não aquilo que vai, Senhor, aliviar os nossos corações, mas o que vai confrontar, edificar, transformar, libertar para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto completamente revelador. É um texto que fala muito. Um texto que, se nós pararmos e termos a sensibilidade de entrarmos nas entrelinhas, nós vamos nos ver nesse texto. É um texto que durante muitos e muitos e muitos anos tem sido ministrado por muitos líderes na intenção de fazer com que muitos de nós pensemos que para se herdar a vida eterna, de que para ser salvo é necessário dar tudo que tem, é necessário dar tudo que possui, chegando inclusive a invalidar o que está escrito na carta aos Efésios 2,8, de que pela graça sois salvos, mediante a fé. Amém? Então a palavra é muito clara. Se nós simplesmente tivermos a sensibilidade, ela vem revelando. A palavra de Deus é uma palavra viva, e sendo uma palavra viva, ela tem o poder de trazer algo novo, algo que nunca foi dito, algo que nunca foi ministrado, algo que nunca foi compartilhado, algo que nunca foi declarado. Para quê? Para invalidar o que foi dito antes? Não, mas para complementar. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 5,17 que Ele não veio para anular a lei, mas sim para cumpri-la. Em outras palavras, era Jesus dizendo: eu vim para fazer o que vocês não fazem mais, eu vim para louvar como vocês não louvam mais, eu vim para orar como vocês não oram mais, eu vim para servir como vocês não servem mais, eu vim para demonstrar o amor ao próximo como vocês não demonstram mais. Aleluia! Glória a Deus! Eu posso ouvir um glória a Deus na igreja? Meus irmãos, não é cajado não, pelo amor de Deus. Então recebam isso como alimento de edificação mesmo. Amém? Aleluia! E para mostrar que a palavra de Deus ela é viva, muitas pessoas falam assim: a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Não, o que se renova a cada dia são as misericórdias de Deus. A palavra de Deus ela é a mesma, ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Nenhum tio, nenhuma vírgula é alterada da palavra de Deus. O homem pode até tentar desconfigurar, mas a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. E se eu fosse você, eu glorificava. Porque quando eu digo que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre, isso se estende às promessas que Ele fez para mim e para você. Aleluia! Isso se estende às promessas. As promessas estão de pé. Aleluia! Assim como a palavra dEle, porque Ele vela pela palavra dEle. Não porque merecemos, mas porque Ele é fiel à sua palavra. E para que nós possamos entender um pouco mais sobre a palavra de Deus não mudar, nós vamos lembrar do que aconteceu em Êxodo 3:5, quando Deus chama a atenção de Moisés no Monte Horebe, através de uma sarça que se queimava, mas não se consumia. Moisés, então, olhando para aquela imagem, ele tem uma visão completamente esplendorosa, curiosa, porque pegava fogo, mas não acabava. E ele foi se aproximando para identificar o que estava acontecendo. Ele foi se aproximando para ver o que era. E quando ele chegou perto demais, Deus falou: Moisés, Moisés, tirai a sandália dos vossos pés, porque a terra que tu pisas é uma terra santa. Anos e anos depois, já tendo sucedido Moisés na liderança do povo a caminho de Canaã, Josué está prestes a entrar por Jericó. Josué está nervoso, Josué está tenso, quando de repente ele se depara com uma imagem, ele se depara com um homem, ele se depara com um anjo, e ele pergunta: és um dos nossos ou um dos nossos inimigos?
E o anjo simplesmente responde: eu sou príncipe do exército do Senhor. Aleluia! Josué então reconhece que aquele era o próprio Deus, e ele se ajoelha diante, aleluia, daquele homem e diz: o que diz o meu Senhor a teu servo? E veja bem, depois de anos e anos, o anjo vira para Josué e diz: Josué, desatai a sandália dos vossos pés, porque a terra que tu pisas é uma terra santa. Aqui nós vemos dois líderes, Moisés e Josué. Aqui nós vemos dois lugares, Monte Horebe e Jericó. Aqui nós vemos tempos diferentes, mas a palavra a mesma. A palavra é a mesma. E para a glória de Deus, hoje eu venho para a igreja, a casa de oração Nova Aliança, para falar: pastores, diáconos, obreiros, cooperadores, tirai a sandália dos vossos pés, porque a terra que tu pisas é uma terra santa. Santa por quê? Porque o Joey está pegando? Não. Santa por quê? Porque a pastora Lúcia é a pastora presidente? Não. Porque Deus separou, Deus consagrou, Deus ungiu, Deus olhou para este lugar, para que este lugar fosse um local de quebra de maldições, para que este lugar fosse um local onde as pessoas encontrassem o amor de Cristo, para que as pessoas, ao chegarem aqui, encontrassem o verdadeiro valor da palavra de Deus em sua essência. Aleluia! A palavra não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Talvez você esteja dizendo: nossa, o jeito está repetindo isso para ver o que ele vai falar. Não, eu estou falando isso para ver se você entende que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Não existe alteração. É a mesma ontem, hoje e sempre. Quando a gente para analisar esse texto, meus irmãos, como eu falei para vocês no começo da palavra, a gente se identifica muito com esse texto. Por quê? Porque esse jovem, a própria palavra de Deus diz, vocês leram comigo, ele soube se achegar a Jesus. Ele soube falar com Jesus. E qual foi a atitude do jovem? Ele se ajoelhou, chegou até Jesus, se ajoelhou e falou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem chegou até Jesus da mesma forma que nós chegamos até Jesus. Todo final de semana nós procuramos nos aproximar um pouco mais de Jesus vindo da igreja, né? Esse jovem, ele falou com Jesus da mesma forma que nós sabemos também falar com Jesus, sabemos chamar a atenção de Jesus, não é verdade? Em especial quando nós estamos passando por algum momento de aflição. Quando nós estamos passando por algum momento de aflição, aí mesmo é que a gente sabe chamar a atenção de Jesus. A gente fala: Senhor, tem misericórdia, Senhor, olha para mim, Senhor, cadê a tua graça, Senhor, cadê a tua ajuda, cadê a tua provisão, cadê a tua providência? E esse jovem simplesmente chegou e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeiro, quando ele diz bom mestre, ele reconhece na pessoa de Jesus um dos atributos de Deus. Que atributo é esse? Ser bom. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Vira para o teu irmão do teu lado e diz: meu irmão, Deus é bom. Deus é bom. Se você está aqui é porque Deus é bom. Você poderia estar em qualquer outro lugar, poderia estar perdido nas drogas, na bebida, na prostituição, mas Deus olhou para você por conta da bondade dele. Não é porque merecemos. Eu não mereço estar aqui, mas porque Deus, em graça e misericórdia, olhou para mim, olhou para cada um de vocês. Deus é bom. Aleluia. E ele pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Engraçado que tinha muitas pessoas ali, e ele pergunta isso diretamente para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Por quê? Porque ele sabia que Jesus era o único que sabia o caminho, sendo ele o único caminho. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai sem que seja por mim. Aleluia. Aquele jovem sabia, aleluia, diante de quem ele estava.
E justamente por saber diante de quem ele estava, que ele se ajoelhou. A palavra do Senhor diz, como nós lemos, que ele era um jovem príncipe. Ele tinha muitas posses, ele era rico, ele era poderoso, pode-se dizer assim. Mas quando ele estava diante de Jesus, ele reconheceu a sua pequenez. E ele falou: eu posso ter tudo aqui na terra, mas diante dele, que é do céu, eu não sou nada. Aleluia! E essa é a minha oração para todos nós nesse momento. Essa é a minha oração para a casa de oração diante de Jesus, diante de Deus. O João é um pregador, mas diante de Deus ele não é nada. A Noemi é uma levita do Senhor, instrumentista mas diante de Deus não é nada. Aleluia! O Ian é um grande ministro de louvor, mas diante de Deus não é nada. Nós somos todos iguais, A organização é necessária para que haja assim uma organização, para que não vire bagunça, mas diante de Deus não existe diácono auxiliar, existe servo do Senhor. Aleluias! E essa é a minha oração, Senhor, que o título de diácono, que o título de obreiro, que o título de pastor, que o título de intercessor jamais contamine a minha alma, jamais contamine o meu espírito diante do Senhor, que eu jamais me veja como alguma coisa. E se eu tiver que me ver, que eu me veja como servo. Alexandre, você é servo. Ian, você é servo. Preto, você é servo. Michel, você é servo. Aleluia. Wesley, você é servo. Daniela, você é serva do Senhor. Aleluia. Nós somos servos. Aleluia. Jesus então responde e diz: por que me chamas bom? Se só existiu um de bom, passando toda a glória, toda a honra ao Pai. Mesmo Jesus podendo ficar com a glória, sendo ele filho de Deus, ele passa a honra para Deus. E hoje a gente vê, muitas pessoas pegando a glória para eles mesmos. Muitas pessoas pegando a glória de maneira pessoal. As pessoas falam: nossa, você prega muito bem, eu louvo a Deus, sim, pelo reconhecimento, mas o Joey não seria nada se não fosse a misericórdia e a graça de Deus. Eu posso estudar, eu posso fazer faculdade, eu posso fazer doutorado, mas se não for a graça e a misericórdia de Deus, eu não consigo nem pegar no microfone. E talvez você até se lembre e você fale assim: é verdade, porque eu lembro que lá na igrejinha, lá naquela igreja lá do Reteté, lá na igreja que não tinha nem ardósia, tinha uma irmã que nem sabia ler, mas quando ela pegava no microfone, aleluia, ela não tinha estudo, ela não tinha doutorado, ela não tinha teologia, ela não tinha homilética, mas ela tinha presença, ela tinha graça, ela tinha misericórdia de Deus. Aleluia, é isso que nós precisamos buscar: a graça e a misericórdia de Deus, a graça e a misericórdia de Deus. Certa vez alguém perguntou para mim: Joey, qual a diferença da graça e da misericórdia de Deus? Eu entendo como a mesma coisa. E para que a pessoa pudesse entender um pouco melhor, eu falei: bom, a graça e a misericórdia, ela funciona como a matemática. A misericórdia, ela subtrai de você, e a graça, ela soma para você. E a pessoa falou: como assim? E eu falei: a misericórdia, ela tira o que nós merecíamos. O que nós merecíamos? O sofrimento eterno, a condenação eterna, a vergonha, a humilhação. Tudo isso a misericórdia tira. E a graça? A graça adiciona, ela soma na nossa vida. E o que ela soma? Ela soma o amor, ela soma a adoção de Deus, ela soma, aleluia, o reconhecimento nos céus como filhos de Deus, filhos de Deus. Meu Deus! Aleluia! Glória ao teu santo nome, Jesus. Jesus então diz: por que me chamas bom, se bom só um? E Jesus joga a responsabilidade para ele e diz: tu sabes o que fazer. Tu sabes o que fazer. E Jesus cita, alguns mandamentos: não roubarás, não furtarás, não adulterarás. E ele vai citando. Meus irmãos, a nível de conhecimento, os 10 mandamentos, é claro que Deus nos deu muito mais mandamentos, mas os 10 mandamentos que são os principais,
A história, ela alega, ainda que talvez de uma maneira superficial, que os 10 mandamentos eles foram divididos em 2 tábuas, amém? Quantas tábuas eram? 2 tábuas. Na primeira vez que eu perguntei, 3 tábuas. 2 tábuas. 2 tábuas. Na primeira tábua, Deus escreveu os primeiros 4 mandamentos. Na segunda tábua, Deus escreveu os últimos 6 mandamentos. Na primeira tábua está escrito mandamento. Eu escrevi porque eu também não vou me lembrar de tudo. Na primeira tábua está escrito assim, ó: não terás outro Deus além de mim. Não farás estátua para adoração de nada sobre os céus, abaixo da terra, sobre a terra e sobre as águas. Não dirá falso testemunho, não utilizará, o nome do teu Deus em vão, e honra o sábado. E na segunda tábua, Deus então escreveu todos esses que nós acabamos de ler aqui na própria palavra. E é interessante que eu fiquei me perguntando, na época que Deus me deu essa palavra, cerca de uns 2 anos atrás, e eu falei: Senhor, por que é que Jesus ressaltou apenas a da segunda tábua? Se nós pararmos para analisar, nós vamos ver que os mandamentos da primeira tábua, eles são relacionados ao relacionamento vertical do homem para com Deus. E na segunda tábua, o relacionamento horizontal do homem para com o homem. E quando Jesus ressalta os mandamentos da segunda tábua, era Jesus dizendo: para você dizer que honra a Deus, para você dizer que adora a Deus, primeiro você tem que amar o teu irmão. Primeiro você tem que deixar de roubar. Primeiro você tem que deixar de mentir. Primeiro você tem que deixar de usurpar. Primeiro você tem que deixar de transgredir. Porque não adianta eu dizer que eu amo a Deus, que eu cumpro os mandamentos da primeira tábua, quando os da segunda estão completamente defasados, estão completamente desconfigurados na minha vida. E Jesus ressalta exatamente o do relacionamento horizontal. É Jesus falando: restabeleça a aliança que você tem com o seu irmão. Se você tiver que perdoar, perdoa. Se você tiver que compreender, compreenda. Se ele não te pediu perdão, vá você mesmo e converse com ele. Aleluias! Aqui é Jesus falando: aquele que não recebe os meus, não recebe a mim. Então não adianta eu dizer todo culto aqui à noite que eu amo, que eu glorifico, que Deus é isso, que Deus é aquilo na minha vida, quando eu desprezo, quando eu ignoro meu irmão. Alexandre gosta de sentar aqui na frente, então eu vou sentar lá atrás para não sentar do lado do Alexandre. Mas peraí, você não perdoou? Eu perdoei, mas sabe como é que é, né? Imagina se Deus perdoasse a gente dessa forma. Olha, eu te perdoei, mas faz favor, não clama mais a mim não. Eu te perdoei, mas quando a situação apertar, não vem para a igreja não. Eu te perdoei, mas quando o casamento estremecer, não se ajoelha para falar comigo não. Imagina se Deus perdoasse as nossas vidas ao pé que nós perdoamos o nosso irmão. Aleluia! Eu torno a repetir, não é cajadada, é para edificar. É para edificar. Para que quando o vento vier sobre as nossas vidas, nós estejamos estruturados. Para que quando as tempestades possam vir para nos derrubar, nós possamos nos manter de pé, unidos. Amém? Aleluia! Daí então Jesus diz: sabes o que fazer? Sabes os mandamentos? Jesus então relata os mandamentos que nós acabamos de ler, e ele vira para Jesus e diz: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. E como eu falei, se nós pararmos para ler a palavra e tivermos uma mera sensibilidade, pedirmos, é claro, isso a Deus, a palavra por si só ela se revela a nós. Essa parte afirma que esse jovem, ele não era mais tão jovem, ele não era um adolescente, porque ele mesmo diz: eu tenho guardado isso desde a minha adolescência, desde a minha adolescência, mocidade, amém. Então ele diz: olha, eu tenho guardado isso desde muito tempo, e hoje eu já sou adulto. Só que aqui ele assume guardar e não praticar. E aqui ele diz: eu tenho os mandamentos como protocolo, mas não como princípio.
Eu guardo os mandamentos, mas não vivo. Eu sei os mandamentos, mas não pratico. E qual a diferença? Eu sempre gosto de ressaltar isso. Semana passada mesmo eu ressaltei lá na viagem. Qual a diferença de protocolo e princípio? Protocolo, protocolos necessários. Vir à igreja. Protocolo, ligar para um irmão. Protocolo, dizimar. Protocolo, estar envolvido no ministério. Princípio, andar em retidão. Princípio, andar em obediência. Princípio, andar pautado na palavra. Princípio, andar em santidade. Princípio, andar em separação ao mundo. E eu preciso finalizar essa parte dizendo que nem todo mundo que tem protocolo tem princípios, mas todos que têm princípios sabem a importância do protocolo. Então eu sei sim que estar na igreja é um protocolo, mas como por ter um princípio eu sei que é um protocolo necessário, porque a própria palavra nos dá base para isso, que nós vivamos em comunhão, que nós vivamos no corpo. Mas aí vem a bendita e diz: eu vou ficar em casa, eu vou cultuar em casa, eu vou assistir a live, amém, louvado seja Deus, Deus vai abençoar da mesma maneira, mas isso é protocolo. Agora, o princípio é estar aqui, junto ao corpo de Cristo, para ser edificado, para edificar a vida uns dos outros, para ministrar sobre a vida uns dos outros. Se eu em casa, eu louvo, eu ministro, eu oro, eu prego, eu estou edificando o que? A cadeira, a mesa. Então eu preciso do Ian para ministrar o louvor, eu preciso do pastor Everton para ministrar a palavra, eu preciso de uma intercessora para ministrar a oração sobre a minha vida. Por isso a importância de estarmos reunidos no corpo, entendendo que tudo isso é protocolo, mas é um protocolo de extrema necessidade. Aquele que tem princípios pautado na palavra sabe do que eu estou falando. Aleluia! É olhar para o relógio e falar: a hora está passando, eu acho que hoje eu vou só abrir um culto na internet. Não, isso é protocolo. Agora, o princípio é: eu vou me arrumar porque Deus tem algo diferente para a minha vida. Deus tem algo especial na minha vida. Isso é princípio. Aleluia! Glória a Deus! Jesus então diz para ele, fala: falta-te uma coisa. Porém, voltando aqui, Marcos, ele foi muito detalhista, isso eu não posso deixar passar, quando Marcos diz assim: e olhando Jesus para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa. E esse o amou que Marcos relata de Jesus é muito importante. Revela exatamente a maneira como Deus olha para a gente. Nós somos limitados, nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós somos imerecedores. Mas quando Deus olha para a gente, Ele não olha para a nossa falha, Ele até olha, mas primeiro Ele permite que o amor nos alcance. Quando Ele olha para a gente, Ele olha com o olhar de pai que ama o seu próprio filho. Quando Ele olha para a gente, Ele olha com o olhar de criador que ama a criatura, a qual foi feita com as próprias mãos, com a própria digital. Então Marcos diz: Jesus olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. E isso complementa o que? Que Jesus o amou, mas não deixou de falar a verdade. Jesus o amou, mas não deixou de mostrar a limitação. Jesus o amou, mas não deixou de mostrar o erro. Jesus o amou, mas não deixou de sinalizar aonde ele deveria melhorar. E é muito importante para nós líderes, para nós diáconos, para nós obreiros, para nós que temos um certo destaque, é muito importante para nós amarmos sim o nosso colega de ministério, amarmos sim aquele que sempre nos liga, né, que tem uma consideração, um relacionamento a mais. Isso é muito importante. Mas eu não posso deixar de falar para a Raquel o que falta na vida da Raquel. A Raquel não pode deixar de falar para mim o que falta na minha vida. Eu posso amar, ela pode me amar, mas um é responsável pela vida do outro. Se eu te amo e eu deixo você cometer o mesmo erro, eu estou garantindo o teu ingresso para o inferno. Mas quando eu te amo, vejo aonde você está errando e digo: falta-te uma coisa, aleluia. Aí eu falando: eu quero te ver lá onde eu vou estar, eu quero te
me sinalize e eu te sinalizo, e juntos vamos edificando, não em protocolo, mas em princípio. Amém? E Jesus disse: vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres, vem, toma a tua cruz e me segue. E essa palavra, essa parte da palavra é a parte, como eu mencionei antes, que muitos líderes, muitos pregadores, muitos bispos, apóstolos, eles se utilizam para inserir na cabeça das pessoas a necessidade de dar tudo que tem, de doar tudo que possui, mas não. Jesus aqui ele foi muito categórico, sim, falando de finanças, mas Jesus queria ressaltar o apego que ele tinha pelas finanças. Então, na verdade, o problema não é o que ele tinha, mas era o sentimento que ele alimentava por aquilo que ele possuía. Não era ele que possuía, ele era possuído. Não era ele que tinha, ele que era propriedade de um sentimento que, como nós vimos na palavra, impediu ele de seguir Jesus. E eu torno a repetir, é uma parte da palavra que, se nós olharmos com sensibilidade, nós vamos nos identificar, porque nós vamos ver que ao decorrer da vida, ao decorrer da nossa caminhada, nós permitimos nos apegarmos a sentimentos que nos impedem de seguir a Jesus. Está na igreja todo final de semana? Está, mas aquele sentimento também está. Então aquele sentimento contrário à vontade de Deus te impede de dar uma devida adoração. E quando eu falo de sentimentos, é sentimentos de uma maneira geral. É medo, é raiva, é rancor, é angústia, são traumas que nós trazemos, e muitos deles nos impedem de seguir a Jesus. Muitos deles servem de barreiras e nos impedem muitas das vezes de ouvir a voz de Deus. Quando Jesus ressuscitou, que Maria foi até a porta do túmulo, ela estava completamente desesperada, ou seja, ela deixou o sentimento de desespero tomar a vida dela. E quando ela chegou lá, que ela viu que a pedra havia sido removida e que supostamente o corpo de Jesus já havia sido removido, ela entra em desespero, ela fica completamente transtornada. Daí então vem Jesus, ela fala com Jesus achando que é o jardineiro, ela não reconhece Jesus. Por quê? Por conta do sentimento que ela deixou entrar na vida dela. Consegue perceber que muitas das vezes nós deixamos o desespero de alguma aflição tomar a nossa vida e a gente perde completamente o contato? Ela estava diante de Jesus ressurreto, ela estava ouvindo as palavras de Jesus ressurreto, mas não reconheceu Jesus, achou que ela estivesse falando com o jardineiro. Em 2 Reis 19, Elias, um grande profeta, um profeta que foi capaz de ser ouvido por Deus em determinadas passagens, a ponto de pedir fogo do céu, e Deus fez com que o fogo caísse, por uma única mensagem que Jezabel mandou para ele, Elias se desesperou a ponto de pedir a morte. Pessoas abençoadas, pessoas revestidas de poder, pessoas íntimas de Deus, que se deixaram levar pelo peso do sentimento. Eu já falei dele aqui, mas vale ressaltar Aitofel. Aitofel é um dos primeiros que se suicidaram. Aitofel, se não me engano, foi o segundo. Não, o segundo, foi o terceiro. O segundo. Aitofel foi o segundo registro de suicídio na Bíblia. Aitofel era o principal conselheiro do rei Davi, mas supostamente Davi se relacionou com a suposta neta de Aitofel, Betseba, e isso gerou desonra, isso gerou vergonha para a casa de Aitofel. E Aitofel, sendo mais velho, ele poderia ter chegado para Davi e conversado. Ele poderia ter chegado para Davi e dito: Davi, senta aqui, vamos conversar. O que você fez não foi legal, o que você fez não pegou muito bem, vamos ajustar, vamos reparar, eu te perdoo, ainda que talvez você não reconheça, mas não. Aitofel alimentou aquele sentimento dentro dele, aquele sentimento de vergonha. Ele ia ministrar com o sentimento, ele vinha pregar com o sentimento, ele vinha louvar com o sentimento, e aquele sentimento crescendo dentro dele, a ponto dele simplesmente tirar a própria vida. E como eu sempre digo, isso é um caso muito verídico
de que nenhum de nós somos assassinados espiritualmente, mas sim cometemos suicídios. Ninguém tem o poder de nos matar espiritualmente, ninguém tem o poder. Porque a minha líder fez isso. Não, eu estou enfraquecida. Está enfraquecida porque você quer. Porque o meu irmão me olhou meio torto. Não, eu estou meio desanimado. Está desanimado porque você quer. Aleluia. A própria palavra do Senhor diz: ninguém mata ninguém espiritualmente. Se você se permite morrer, foi porque você permitiu. Aconteça o que acontecer, sejam erros de A ou erros de B, seja falta de posicionamento de A ou de B, nada e nem ninguém terá o poder de alterar a sua relação com Deus. Hoje em dia o que a gente mais vê são pessoas: Joy, eu estou enfraquecida porque fulano de tal. Joy, eu estou enfraquecida porque a pastora isso, a pastora aquilo, o diácono isso, o diácono aquilo, o irmão isso, o irmão aquilo. Meus irmãos, nada e nem ninguém tem o poder de nos enfraquecer. Se nós permitirmos fraqueza na nossa vida, é porque nós queremos. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com os sentimentos que regem a nossa vida. Esses sentimentos, muitas das vezes, são traiçoeiros. Nós, muitas das vezes, achamos que estamos certos, mas estamos errados. Como de igual modo, muitas das vezes nós achamos que estamos errados, mas estamos certos. Então precisamos ter um equilíbrio. E o equilíbrio a gente encontra onde? Na palavra de Deus. Aleluia. O jovem rico, então, tendo recebido aquela palavra de que ele deveria vender tudo o que ele tem, ele fica completamente desmotivado, ele fica decepcionado. Não era a palavra que ele queria receber. E ele simplesmente abaixa a cabeça e volta para casa. E aí tem aquela quebra, de visão, que as pessoas dizem: toda pessoa que tem um encontro com Jesus se rende. Ele não se rendeu. Por quê? Porque ele deixou o sentimento dominar a vida dele. E eu te pergunto: qual o sentimento que tem dominado a vida de vocês? Qual o sentimento que tem dominado a vida do Diogo? Quando Jesus olha para aquele jovem e diz: falta-te uma coisa, todos aqueles que estavam com Jesus não sabiam o que faltava na vida do jovem, mas Jesus sabia. Da mesma forma que Jesus sabe o que falta na sua vida, na minha vida. Aleluia. E hoje Deus está falando: falta-te uma coisa. Você tem me seguido até aqui de uma maneira talvez um pouco torta, mas hoje é a oportunidade de você deixar para me seguir de maneira plena, para viver a vida que eu vim para te dar, uma vida plena, em abundância, de paz. Aleluias. Quantos estão entendendo? Amém. Quantos estão entendendo? Amém. Aquele jovem então vai embora e Jesus diz: quão difícil é que uma pessoa de muitas posses, que alguém rico, entre no reino dos céus. E eu torno a dizer, aqui Jesus se utilizou da riqueza por conta do contexto, não querendo alterar a palavra, mas aqui Jesus poderia dizer: quão difícil é que um adúltero entre no céu, quão difícil é que um mentiroso entre no céu, quão difícil é que um orgulhoso entre no céu, quão difícil é que um medroso entre no céu, quão difícil é que um covarde entre no céu. Jesus está falando: é mais fácil um camelo entrar numa agulha do que um rico entrar no céu. Se coloque nesses adjetivos. Será que o que eu tenho sido? Eu tenho sido orgulhoso? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu tenho adulterado? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu tenho mentido? Eu tenho roubado? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero simplesmente abrir mão daquilo que eu tenho trago como bagagem de maneira negativa, daquilo que eu tenho levado para o meu trabalho, daquilo que eu tenho levado para a minha casa, daquilo que eu tenho levado até mesmo para a igreja de maneira negativa. Eu quero deixar para ter a possibilidade de te seguir do jeito que o Senhor merece, do
do jeito que o Senhor quer. Amém? Amém. Meus irmãos, essa é a palavra. Essa é a palavra, não é muito no falar, não é verdade? Não é muito no explanar. Como a própria palavra do Senhor diz, a igreja ouça, né? Que a igreja ouça o que o Espírito diz. Então, eu não preciso ficar falando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. A palavra do Senhor ela é muito focada, ela é muito direta, ela é muito eficaz, ela é certeira. Ela não se existe uma mira, se existe um alvo, não é 2 centímetros para a esquerda, 2 centímetros para a direita, não, ela vai no alvo. Basta que nós permitimos que essa palavra venha penetrar no nosso coração. Então, recebam essa palavra como um cajado, não, mas como uma palavra de edificação. Precisamos deixar para seguirmos com Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez enquanto o louvor se prepara. Aí mesmo sentado onde você está. Feche seus olhos. Se você estiver com seu companheiro, com a sua companheira, não dê a mão a ele agora não. Não dê a mão, eu sei que é muito romântico, mas agora é o seu individual. Quando eu largou, vocês largaram, né? Mas agora é o individual, tá? Eu estou falando isso, não é nada não, porque agora é você com Deus. Agora somos nós com Deus. É o momento de nós nos abrirmos. É o momento de nós colocarmos para Deus a nossa limitação. Ainda que Ele saiba, é necessário que nós coloquemos para o Senhor. Quando Ana, em 1 Samuel, Ana, que era estéril, ela passava por um problema físico. Ela ia todo ano para poder render louvores, para poder levar as ofertas junto com seu esposo Eucana. Ana ia e voltava da mesma forma, deprimida. Eu não tenho filho, eu não gero, meu ventre é seco, nada acontece. Até que um dia Ana decidiu revelar para Deus que ela era amargurada. Decidiu falar: Senhor, eu sou amargurada, eu estou entristecida. De ano em ano eu venho aqui gerar, né, a minha oferta, nem nada acontece. Mas hoje eu decidi deixar. Eu decidi deixar tudo aquilo que tira o meu sono, tudo aquilo que tira a minha fome, tudo aquilo que me impede de trabalhar. Eu decidi deixar as mágoas, deixar as tristezas, deixar a falta de perdão.